Jejuar, orar e ler Bíblia. Matar essa carne velha. Não é brinquedo não, a gente tem que descer. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 7:1. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra, e sobre o pavimento adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom, e porque sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam em seus devidos lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para a corda, que o rei Davi tinha feito com eles, para eles louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Davi louvava pelo ministério deles, os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu holocaustos e a gordura dos sacrifícios. E fez isso porque o altar de bronze de Salomão tinha construído não cabiam os holocaustos e as ofertas de cereais e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. No 8º dia, tiveram uma reunião solene, porque por 7 dias haviam celebrado a consagração do altar, e a festa durou mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para suas tendas, e todos voltaram alegres de coração, contentes por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão, o rei, a Salomão e Israel, seu povo. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor, o palácio real, e tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e disse: eu ouvi sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele seja o meu nome para sempre, e os meus olhos e os meus ouvidos, os meus olhos e o meu coração, estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos, os meus mandamentos
que eu lhes escrevi. E se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença. Este templo que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo um motivo de provérbio e de escárnio entre os povos. E todo aquele que passar nesse templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isso com esta terra e esse templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, e os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e adoraram e serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Queridos, é um texto longo, mas é uma história extraordinária. Você vai ver, a Bíblia fala de Davi, e nós estamos pregando sobre os combates. E Davi é um rei. Na verdade, a história de Davi é apaixonante. Salomão herda o trono, sendo ele filho de um rei amado, poderoso, vencedor. E diz a palavra de Deus que o próprio Deus, ele escolheu Salomão para reinar. Davi prepara tudo, e diz a palavra de Deus que Davi prepara toda a provisão para a construção do templo. E Davi estava pronto para fazer, quando diz a palavra de Deus, o profeta Natã chega para Davi e diz assim: ó, pode fazer o templo, Deus é contigo. Logo após Deus diz assim: Natã, foi eu que falei, não, cara, vai lá e resolve isso aí que você fez. Teve que resolver. Bendito seja o nome do Senhor. Natã falou com a força da vontade, mas Deus tinha projetos diferentes. A Bíblia diz que Deus não aceitou a Davi porque Davi tinha as mãos sujas de sangue. Davi era um guerreiro, e ele não poderia executar esse projeto. Salomão assume o trono, constrói o templo, ficou magnífico. A beleza do templo até hoje é difundida, divulgada, falada, estudada, com tanta beleza. Detalhe, uma coisa linda: os detalhes vieram do céu. O arquiteto foi Deus. Os detalhes das colunas, os detalhes das romãs, o detalhe da roupa do sacerdote. Irmão, você tem noção do que é isso? O próprio Deus passa como seria. Bendito seja o nome do Senhor. E aí uma coisa linda que eu aprendo é que Deus projetou, o homem executa. Mas eu quero dizer uma coisa aqui: se não estivesse de acordo com o projeto de Deus, e o coração do homem não estivesse diante de Deus, nada dessa beleza seria literalmente algo que tivesse graça. Eu acho lindo que a Bíblia diz, o começo desse capítulo diz que Salomão orou. Irmãos, a Bíblia não apresenta Salomão como um homem de fogo. A Bíblia não apresenta Salomão como um homem poderoso. A Bíblia não apresenta Salomão como alguém de muita oração. Mas a Bíblia fala que Salomão orou, e quando ele terminou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Nós pregamos sobre o grande sacrifício, ou o grande combate que Elias travou com os profetas de Baal, que foi algo similar. Mas eu quero dizer uma coisa aqui: eis aqui algo que aconteceu também, e foi algo extraordinário. Bendito seja o nome do Senhor, porque não só desceu o fogo do céu, que era consagração, inauguração do templo, mas também diz a palavra de Deus que a glória do Senhor encheu o templo de uma tal maneira que os sacerdotes não podiam entrar, porque a glória, a luz era ofuscante. Bendito seja o nome do Senhor. A aprovação
ação do Eterno estava naquele lugar. Deus respondeu com fogo. Deus fez coisas lindas. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é que eu quero trazer para vocês e aprender com vocês? É que quando Deus nos dá um projeto, eu quero dizer uma coisa aqui: faça. Sabe, busque, se esforce, se esmere. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer forma. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Querido, sabe o que é que está acontecendo? Essa semana mesmo, eu tenho orado, tenho jejuado, e Deus me deu um sonho tremendo. Eu compartilhei até com um obreiro aqui da casa do Senhor. Eu estava no altar, era como se estivesse num congresso, e de repente 2 obreiros nossos subiam. 2 obreiros, totalmente mal vestidos, de camisa aberta, uma camisa aberta, de fato, camisa aberta. E aqui, eles ficavam aqui como se estivessem brincando. E quando eu vi aquilo ali, eu me assustei, eu digo, meu Deus. E eu peguei os 2 aqui, era como se aqui tivesse uma porta, eu trouxe para dentro da porta, e fui chamar a atenção deles. Cara, o que é isso? Isso é a postura de um obreiro? Isso é a postura de um crente? Nós precisamos vigiar nessa questão. E pasmem vocês, no sonho, em vez dessa pessoa se dobrar, e eu creio que essa, me entenda, pastor, isso é uma revelação para um obreiro? Não, eu tomei essa revelação para nós obreiros. Para nós obreiros, eu tomei para mim também. E aí quando eu reclamo, que eu chamo a atenção dele, e com jeito, não fui grosso, no sonho eu não fui grosso, e de repente ele fazia, sabe o quê? Ele tirou a camisa. E ele queria sair, como se aquela porta aqui, e aqui tivesse um congresso, e ele queria sair sem camisa. E eu segurava a porta e digo, cara, o que é isso? Você vai me desonrar desse jeito? Sabe o que é que eu aprendo? E o que Deus bradou muito forte no meu coração é que se eu, como homem, me sentir desonrado, imagine o santo Deus de Israel. Nós não estamos aqui, irmãos, para uma cerimônia para homens. Nós não estamos aqui para adorar ou glorificar uma imagem de escultura. Nós não estamos aqui para prestar culto a um Deus que não vê, a um Deus que não anda, a um Deus que não toca. Nós estamos aqui para um Deus que responde com fogo e com glória. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai começando a achar que tá, de qualquer jeito dá certo. Até hoje eu tenho feito dessa forma, está dando certo. Até hoje eu tenho tocado a minha vida, ou o meu ministério dessa forma está dando certo. Eu quero dizer uma coisa nessa noite, querido. Vigie, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Diz a palavra de Deus, eu vou ser breve, vou tentar ser breve. Diz a palavra de Deus que Salomão, quando desce o fogo do céu, os sacerdotes se posicionam, depois que a glória de Deus permitiu que eles se posicionassem, eles começaram a sacrificar ao Senhor. Escute isso aqui, irmãos, 22 mil bois. Vocês não têm noção do que é 22 mil bois. Se matar um boi, é carne que dá para a gente comer e levar para a família e para os familiares. 22 mil bois. Eles ofertaram ao Senhor. A nação ofertou ao Senhor. Sabe o que é que eu acho lindo? E aí eu quero abrir um parênteses aqui agora. Nós estamos numa cultura dos últimos dias que é uma cultura de reter. É uma cultura de reter. E quer que eu diga? Muitas vezes eu me pego querendo fazer isso. Ter como é que chama? Minha reserva. Esses dias eu estava pensando na minha aposentadoria. Sim. Nós somos ensinados a reter. Mas Deus nos ensinou a lançar o nosso pão sobre as águas. E eu estou falando isso aqui, mas eu não estou falando isso aqui para pedir dinheiro a ninguém.
Muito pelo contrário. Sabe, quantas vezes eu mal coloco dinheiro no meu bolso. Quando eu vou viajar aqui, Lidiane me dá um dinheiro para me viajar, porque eu não uso dinheiro, geralmente é cartão, é Pix, enfim. E às vezes, quando ela me dá, sei lá, nota de 50 ou nota de 100 reais. E um dia eu estava no altar, quando de repente começaram ali as ofertas, e eu abri minha carteira, só tinha nota de 100 reais. E eu quis reter, porque eu não tinha trocado para Deus. Você me entende? Na mesma hora eu disse: Senhor, muito obrigado, porque na minha carteira hoje eu tenho notas maiores. Receba como um cheiro suave, Senhor. E ofertei. Cara, 22 mil bois. O altar não suportou. 120 mil ovelhas. Ah, irmãos, você não tem noção do que é 120. Eu também não tenho. Mas eu quero te contar uma história. Eu ia para a fazenda dos meus avós, e meus avós eram tidos como pessoas da região que tinham recurso. E o rebanho deles era do máximo de 100 bois, 100 vacas e 300 ovelhas. E eles eram tidos como pessoas de posse, 300 ovelhas. E eu me lembro quando eu era criança, que eu via aquele rebanho de 300 ovelhas e ficava feliz. E puxa, minha avó, as ovelhas estão crescendo. 120 mil ovelhas em 14 dias foram ofertadas em sacrifício ao Rei da Glória. E aí eu pergunto a você: como é que tem sido a sua oferta? Qual é a alegria de ofertar? Qual é o desprendimento que nós temos de fato ofertar a Deus? Eu me lembro de Davi, quando foi buscar a arca do Senhor. A Bíblia diz que Davi, ele dava 7 passos. 7 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para todo mundo. Vamos sacrificar a Deus até chegar em Israel. Não se faz conta. E, irmãos, eu quero, por favor, não pense que eu estou aqui querendo arrancar dinheiro de ninguém, porque não é mesmo. Essa palavra vem para mim também. Não se faz conta. Ele é, aleluia, o dono de todo o ouro e de toda a prata. Você quer me dizer? Eu estava almoçando esses dias com alguns empresários, e eu vi empresários, irmãos, empresários que sem fazer conta, chegou para mim e disse: pastor, você está pensando que eu vim fazer quando Deus me deu condições? Não, Deus me deu condições porque eu fiz. Eu sei que não pense que, e não estou ensinando a vocês que Jesus Cristo ou Deus é uma lata, é uma máquina de Coca-Cola. Você bota R$10 lá em cima e cai uma lata lá embaixo. Não é assim. Nunca vai ser assim. Ele sonda o seu coração, ele sonda o meu coração, e de repente ele começa, aleluia, a abençoar a sua vida. Você começa a abrir a mão, abençoar a obra do Senhor, abençoar os irmãos, abençoar aqueles que precisam, abrir o coração para aqueles que verdadeiramente batem na sua porta. E aí Deus olha para você e diz assim: yes, uma torneira que funciona, vou derramar água. Esse pastor, ele fez em 90 dias um templo que não é uma coisa, uma catedral, mas ele gastou 600 mil reais sem fazer conta. Isso é lindo. Pastor, então esses 600 mil reais é do cofre da igreja dele? Não. Foi da empresa dele, do bolso dele. Cara, enquanto alguns esperam que a igreja cresça para poder receber, outros investem pesado no reino, porque já receberam dele. Bendito seja o nome do Senhor. 120 mil ovelhas. Pergunto a você: foi Salomão que deu as ovelhas para o Senhor,
Ou foi o Senhor que deu as ovelhas para Salomão e Israel? Porque a gente acha que só, Senhor, você sabe, né, Jesus? Aí, Jesus, ó, minha ofertona aqui. Pai, Deus diz assim: meu filho, vigia na terra. 120.000 ovelhas. A glória do Senhor derramada. Festa. Aí eu quero abrir um parênteses aqui. Nós fizemos 2 dias de festa. E vou dizer a você, eu sou do tempo que congresso de senhoras e de senhores era 3 dias de festa, certo? Às vezes até 4 dias de festa, né? Certo? Ninguém morria, mas nós fizemos 2 dias de festa. E vou dizer a você uma coisa, uma ressaca depois dessa festa. Parece até que a gente tinha passado a semana carregando cimento. Lá foi 14 dias de festa. 14 dias de festa. 7, depois mais 7. E a Bíblia diz que quando o povo saiu triste. Foi assim, não? Não. O povo saiu alegre. O povo saiu feliz. O povo saiu, sabe, feliz porque estava vendo, contemplando a grandeza de Deus sobre Israel. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui de coração. Deus é muito maior do que o que você e eu imaginamos. Mas muitas vezes nós colocamos, como dizia o pastor Josué Irion, colocamos Deus dentro de uma caixa de sapato e dizemos para ele, ó, não passe daqui. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui, Deus é muito maior do que eu e você imaginamos. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é que eu acho? Se tivesse terminado aí, estava massa. Você concorda comigo? A glória, o fogo desceu, a glória encheu a casa, a festa foi maravilhosa, o povo estava feliz. Tá bom. Mas eu quero que você olhe para o seu irmão aí do lado e diga assim: Deus sempre tem mais. Deus sempre tem mais. Esses dias eu tenho buscado o Senhor, eu tenho descido. Quando eu estava lendo esse texto, quando ele chega para Salomão e diz assim: eu ouvi a sua oração. Era como se papai estivesse olhando no meu olho. Eu ouvi a sua oração. Eu quero dizer para você nessa noite, escute. Deus ouviu a oração de Salomão. Deus ouviu a oração. Aleluia. Aleluia. Deus ouviu a oração de Cornélio. Cornélio ainda nem crente era, mas era um homem temente a Deus. E de repente estava Cornélio orando. E a Bíblia diz que de repente uma figura angelical chega e se materializa na presença de Cornélio. E ele assustado olha, e o anjo diz assim: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas têm subido na presença do Todo-Poderoso. Meu Deus. E aí você fica se questionando se ele ouviu a sua oração. Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Deus nessa noite diz: eu ouvi a sua oração. E eu acho lindo que Deus começa dizendo uma coisa linda. Diz assim: olha, escute. Se eu, irmãos, isso aqui eu preciso ler. Se eu, aleluia, cerrar os céus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ele disse: eu ouvi a sua oração e eu preciso dizer isso antes de chegar lá. Eu ouvi a sua oração e escolhi esse lugar. Aleluia.
Vocês estão entendendo? Antes era um templo. Ei, escute. Antes era um templo que foi feito para Deus se manifestar ou manifestar a sua glória. E Ele disse: eu escolhi esse lugar. Hoje eu sou o templo. Vocês têm noção disso? E Ele diz assim: eu escolhi este lugar. Você tem noção de que Deus escolheu este lugar? Eu não estou falando de 4 paredes, eu não estou falando de cadeiras, de púlpito, eu estou falando a sua alma, o seu espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já disse isso uma vez, vou repetir. O pregador Lu diz assim: o maior dos espíritos, o Espírito Santo, ele é infinitamente o maior dos espíritos. Deus é infinitamente o maior dos espíritos. Escolheu, decidiu morar em mim. Você tem noção do que é isso? Bendito seja o nome do Senhor. Eu já vou caminhar para o final. Ele diz uma coisa linda, versículo 13: se eu cerrar os céus. Perceba, tem coisas, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem coisas, irmãos, que não é o capeta. Tem coisas que é o próprio Deus. Por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem gente que acha que pode servir a Deus de qualquer jeito. Ei, Deus não é qualquer um para podermos ou acharmos que conseguimos ou que ele vai tolerar uma vida desregrada, uma vida totalmente fora daquilo que Ele pede ou manda na sua palavra. Sabe, as pessoas estão achando que pode fazer de qualquer forma, e não é de qualquer forma. E Deus diz assim: olha, se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar peste, seca, peste e fome, ou inimigos, nações inimigas, peste e fome, eram os 3 juízos de Deus quando Israel se afastava do Senhor. Deus é um Deus amoroso, mas a Bíblia diz que Ele castiga e açoita aquele que Ele toma por filho. Bendito seja o nome do Senhor. Aí eu acho lindo que Ele diz assim: se acontecer isso, mas se o meu povo, eu preciso ler isso aqui. Se o meu povo que pertence somente a mim, em outra versão, tem uma versão que diz que o meu povo que se chama pelo meu nome, mas tem uma versão que diz assim: o meu povo, se o meu povo que pertence somente a mim, coisa linda, aleluia, se humilhar, se arrepender e deixar os seus pecados. Escute isso aqui, irmãos. Tem muita gente que quer ser abençoado, ser perdoado, ser restaurado, sem arrependimento, sem humilhação, sem entendimento, sem abandonar pecado. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. A Bíblia diz que sem, aleluia, santificação, ninguém verá a Deus. Presta atenção. O povo que pertence a mim, primeiro, se humilhar. Segundo, se arrependendo dos seus maus pecados, dos seus maus caminhos, se arrependendo dos seus pecados. Orar. Nós temos negligenciado muito a oração. Precisamos descer mais. Precisamos buscar mais. E buscar a minha face. Se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados
sararei a sua terra. Sarar a terra. Em outra versão diz: farei o país progredir novamente. Pastor, mas eu não sou um país. Ei, Deus aqui estava tratando com Israel. Nessa noite eu quero aplicar na sua vida e na minha vida. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa aqui, irmãos. Sabe, não tem nada que oração, humilhação, mudança de atitude, bendito seja o nome do Senhor, não mude a sua história, a sua vida, a sua situação. Pastor, o tempo está fechado, a situação está difícil. Vá orar. Desça. Eu quero ver. É impossível Deus não mudar a sorte daquele que se humilha, daquele que desce, daquele que reconhece, daquele que clama. Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei. A Bíblia diz: aquele que busca, acha, aquele que bate, se abre. Bendito seja o nome do Senhor. Se você se humilhar, eu vou levar você a novas alturas, a novos patamares. Eu vou mostrar coisa para você que você nunca imaginou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando ele termina, ele diz assim: agora é nós, Salomão. Agora é nós. Eu te abençoei. Eu abri porta. Eu abençoei e prometi a seu pai Davi que não faltaria sucessor no trono. Mas eu quero dizer uma coisa aqui: se você se desviar, cara, eu vou arrancar você daqui. Vocês estão me entendendo, irmãos? É porque tem gente que acha que pode fazer de qualquer jeito. Tem gente que acha que Deus tem um cocó com ele, um corocózinho. Rapaz, mas Deus tem um cocó comigo aí. Um irmão fulano, ele mete a pé, mas comigo ele é complacente, ele passa a mão. Ou Deus me ama mais do que todo mundo. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui: não pise fora do caco não, que o chicote estala no lombo. Pode ter certeza disso, irmãos. O problema é que tem muita gente achando que Deus é menino e Deus não é menino. Não se trata de qualquer forma, não se faz de qualquer jeito. Salomão, está aí, desceu glória, desceu fogo, honrei, abençoei, está lindo, está uma bênção. Agora anda na minha presença, meu irmão. Se você sair da minha presença, eu te arranco daqui, eu destruo esse templo. E as pessoas que hoje olham a glória do templo passarão e olharão a vergonha do templo e se perguntarão: o que foi que aconteceu? E a resposta será: eles abandonaram ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo o meu nome, se o meu povo, comprado por mim, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu vou fazer coisas grandes. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui: avivamento. Avivamento não é você pular, saltar. Avivamento não é você sair daqui pulando e saltando e achando. Não, avivamento é você ser cônsul da sua miséria, ser cônsul de quem é você, um miserável pecador que precisa da graça e do perdão e do amor de um Deus todo-poderoso. E aí se começa um avivamento através da humilhação. Aí eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar os pecados, eu vou sarar a terra. Que Deus aplique essa palavra no seu coração. Que Deus forge a sua vida, a sua alma, para que você, nos momentos de dificuldades, entenda o que é descendo que se sobe. E no momento em que Deus lhe honrar, escute isso aqui, porque Deus vai honrar alguns aqui de uma forma sobrenatural. No momento em que Deus lhe colocar na cadeira, não esqueça quem lhe colocou lá. Bendito seja o nome do Senhor.